Fala famílias, estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui na Família Vitoriosa TV. Eu sou o Rian e hoje eu estou com um pastor aqui muito querido, pastor Júnior lá de Ponta Grossa. Pastor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Rian. Deus abençoe. É uma alegria estar aqui com vocês. Agradecer também a pessoa do pastor Wellington aí pela recepção que nós tivemos aí ontem à noite. Estamos aí para cumprir com aquilo que Deus tem no nosso coração aí. Amém. Muito obrigado, viu, pastor? Pastor, primeira parte desse bate-papo, a gente vai saber um pouquinho mais sobre a sua vida, sobre o seu testemunho, sobre a sua história. Aí depois a gente vai compartilhar um pouco daquilo que você, a sua família, a base, a igreja local tem feito em Ponta Grossa. Mas qual que é o início da sua trajetória como cristão? Como que foi esse começo? Então, foi um início, de repente, meio turbulento para mim, né? Eu, em 98, 99, eu me converti mais ou menos nessa época, né? E aí, viemos de um tempo muito turbulento, né? Meu pai e minha mãe passando por uma situação muito difícil, né? Financeiramente falando e também na questão familiar. Ali o meu pai conheceu a Cristo, começou a buscar o Senhor ali, andar com Deus. E nesse tempo ele começou a trazer a nossa família, né? Trouxe a minha mãe, trouxe primeiro a minha irmã mais do meio, depois veio eu, a minha irmã mais velha, e todos nós nos convertemos ali entre 99 e 2000, né? E a partir dali começou aquela caminhada cristã, né? Minha e aquele desejo também, aquela chama por fazer e realizar alguma coisa para o reino de Deus, né? Então a minha caminhada começou ali. E então, 2009, mas daí em 2005 eu casei, né? Hoje sou casado com a Márcia, mulher da minha vida. Temos duas filhas, uma de 11 anos, uma de 8 anos. Duas princesas do Senhor, amo demais essas mulheres da minha vida. E aí em 2009, nós fomos fazer a escola de missões da MCM, da Missão Cristã Mundial, lá em Trindade, Goiás. Próximo ali de Goiânia, né? Uns 17 quilômetros ali. Então, logo de cara, você não nasceu num berço evangélico, você se converteu ali junto com a sua família, você se casou e logo vocês foram para uma base missionária viver missões. Como que foi esse chamado? Como que foi essa experiência? Primeiro Deus sinalizou no seu coração, no coração da sua esposa, tinha filho, não tinha? Como é que foi esse cenário, pastor? Foi algo muito interessante, né? Mais ou menos em 2001 eu fiz uma viagem ali para o Mato Grosso e fomos na casa do meu tio e da minha tia e quando chegamos lá, o meu tio e minha tia eram cristãos, né? E eles falaram que tinha uma mulher na igreja que gostaria de orar pela minha vida e pela minha família, enfim. E aí fomos lá e daí ali foi o primeiro chamado que eu tive. Essa mulher, a mulher do coque, cheia das profecias. Dá até medo de cruzar na rua. Perigosa. Aí eu lembro que ela orou pelo meu pai, pela minha mãe, orou algumas coisas. E quando ela chegou em mim, ela falou assim: Deus me mostra que existe um chamado na vida desse menino. Na época eu tinha uns 16, 17 anos. Não entendia muito essa questão de chamado, porque eu era novo ainda. Eu pensava em futebol, videogame, a vida de um adolescente, né? E o meu sonho era, né, ser um bom profissional, ter uma empresa, né, me realizar profissionalmente. Então, o chamado não tinha muito sentido naquela época para mim, embora eu achava que seria algo importante, mas não tinha muito sentido. E ali eu recebi essa palavra profética que eu digo assim, que norteou a minha vida. Aquela palavra, ela trouxe uma realidade espiritual, né? Porque quando a gente recebe uma palavra profética, a palavra profética ela gera realidades espirituais, né? A palavra profética ela é algo muito criativo, né? Que ela tem a capacidade de criar situações futuras, né? Muitas vezes. E ali se criou uma realidade na minha vida. Eu andei com aquela palavra ali. Casei em 2005, fomos para o seminário em 2009, né? Ficamos lá por 1 ano e meio. A ida para o seminário foi algo também muito interessante, né? Um dia nós estávamos em casa, vou contar esse testemunho breve aqui, né?
A minha esposa, ela simplesmente, nós estávamos almoçando, ela levantou e falou assim: Júnior, não estou enxergando do olho esquerdo e tal, não estou conseguindo enxergar nada. E ali ficou aquela correria, fiquei preocupado, sem saber o que estava acontecendo, o que era. E aí a gente correu para o médico. Quando chegamos no médico, o médico falou assim: olha, eu preciso de uma ressonância, né, no crânio imediata, que bem provável será algo sério e tal. E nós ficamos naquela apreensão, aquele nervosismo, né? Mas um pouquinho antes ali, nós recebemos um pouquinho antes desse episódio, nós recebemos um chamado para a gente ajudar na missão no Nordeste, no Piauí, certo? E aí naquela época eu estava muito eufórico, eu queria ir para aquela missão, né? Só que eu dependia da minha esposa, né? Com essa situação, né? Essa situação ainda foi um pouquinho antes dessa. Tá. Só contei um pouco ali para explicar. Você dependia ali da sua esposa em realmente falar, não, vamos estamos exatamente. Alinhados, assim. Júnior, tô alinhado com esse pensamento teu, nós vamos. E aí, na época, minha esposa disse assim: não, isso não é para mim, isso é para você, e agora nós não vamos. Eu fiquei, de certa forma, frustrado e triste, né? Porque eu queria muito, já estava nessa vibe, nessa pegada assim de missões, né? E aí não fomos, né? E aí passou um tempo depois, aconteceu a situação que eu acabei de relatar para você, né? E aí eu lembro que minha esposa foi pro médico e ela foi fazer o exame de ressonância. Ela falou assim para Deus, se eu não tiver nada no meu crânio, não tiver nada no meu cérebro, eu digo agora que eu vou te servir aonde você quiser. E ali ela entrou e adivinha o que aconteceu? Não tinha nada. Aquelas orações que a gente tem que tomar muito cuidado em fazer, porque quando a gente se compromete, a gente tem que cumprir. Que forte. É importante, né? Porque isso motiva a gente, né? Move nossa fé, né? Exatamente. A gente vê que realmente ali Deus está conosco e Deus está fazendo, né? Exatamente. Então eu digo que esse foi o divisor de águas. Aí, passado um tempo, nós decidimos aí então fazer missões, mas antes de fazer missões, a gente tinha muita vontade de ter um tempo assim numa escola, uma coisa, e que foi muito importante, né? Isso eu digo assim que na missão isso é um fator determinante para o sucesso da missão que nós vamos realizar, né? Quando a gente chegou no campo missionário, depois de 1 ano e meio de escola, a gente já chegou com uma certa bagagem, uma certa carga, e já conseguimos nos introduzir naquela cultura daquele estado, né? E ali a gente iniciou um trabalho. Fomos para uma cidade chamada Baixa Grande do Ribeiro, uma cidade onde não conhecíamos ninguém. Chegou eu e minha esposa com a cara e com a coragem e com Deus no coração. E ali começamos a orar e Deus foi desenvolvendo, foi trazendo pessoas, né? E ali começou o ministério. Ficamos lá até 2014, 2013, 2014 mais ou menos. Plantamos uma igreja. Isso que eu ia te perguntar. Vocês já tinham sido consagrados a pastores então, ou não? Ou vocês plantaram a igreja como missionários? Plantamos a igreja como missionários e éramos pastores, porém sem a consagração. Ah, entendi. Porém com todo o respaldo da nossa igreja, dos nossos pastores, né? Que é uma coisa que a gente sempre prezou por isso, né? Por estar debaixo dessa aliança, né? Com os nossos pastores, né? Eu não digo nem cobertura, né? Porque quando falamos de cobertura dá uma impressão assim de algo mais opressor, né? E aliança não. Aliança a gente fala de algo gostoso, algo de Deus, né? E a gente sempre debaixo dessa aliança. Em 2020, eu e minha esposa fomos ungidos pastores daí. Na comunidade cristã de Ponta Grossa, né? Que é hoje a igreja que vocês estão. Que é a igreja que hoje nós pastoreamos, junto ali com o pastor Renato, pastora Lucélia, né? Pastor Moacir, pastora Zenilda. Hoje o pastor Moacir um pouco afastado por conta dos problemas de saúde. Mas estamos ali pastoreando com a graça de Deus e tem sido uma bênção, em nome de Jesus, né? Pastor, é muito forte, dá pra ver que missões aí tá na sua vida já há muitos anos. Você respira missões e o que representa missões aí nesse período aí do seu chamado ministerial, pastoral, lá no Piauí? Como que foi essa experiência? Compartilha pra gente um pouquinho os desafios, as realizações, como é que foi? Cara, a missão, quando Deus te dá uma missão, né, a gente procura da melhor forma possível cumprir com essa missão, né? Tem momentos que a gente olha pra gente, a gente pensa, Senhor, mas eu não tenho essa capacitação, né? E aí são os momentos que a gente ora a Deus pedindo, Senhor, derrama uma unção especial sobre nós, né?
Porque a unção, ela consegue, com a unção de Deus a gente consegue realizar coisas que naturalmente a gente não conseguiria realizar, né? E aí os desafios foram grandes, foram enormes, né? E eu lembro assim que uma das coisas, quando eu cheguei lá, né, a gente fez uma lista com alguns tópicos daquilo que nós precisávamos para implantar uma igreja naquela cidade e evangelizar e cumprir com essa missão, né? E fomos orando, né? Um ponto importante foi a oração, que a oração ela foi determinando a continuidade do trabalho, aquilo que deveria ser implementado ali. Porque acima da nossa vontade tem a vontade de Deus, né? Deus vai mostrando, eu quero que você faça isso, quero que você faça aquilo. E aí a gente foi implementando essas orações e fomos pedindo a Deus. Aí as pessoas começaram a se converter, começamos um trabalho com as crianças, né? Eu lembro que era interessante, eu orava a Deus, falava, Deus, traz os adultos, Senhor, traz, Senhor, os empresários, traz, Senhor, né? Cara, e quando a gente olhava, aquela criançada, cara, que vinha criança virada no vento, cara, pra dentro da igreja, cara, e eu lembro até que passava uma vez, a gente tava ali com as crianças ali, uma mulher passou ali, nossa, aqui é uma creche, falou bem assim pra gente. Falei, não é uma creche, é uma igreja aqui, né? Mas era muita criança, mas o interessante é que Deus foi movendo, aquelas crianças começaram a trazer os pais. E dali, para você ter ideia, cara, a gente teve vários testemunhos. Por exemplo, teve testemunho de uma criança que ela começou a frequentar ali a igreja. E ela, no sábado, ela foi numa gincana, que a gente teve uma ideia de fazer uma gincana. No sábado ela foi embora e convidou a mãe para vir no domingo na igreja. A mãe veio no domingo e se converteu. Segunda-feira cedo, essa mulher, ela queria conversar com a pastora da igreja, que é minha esposa, né? Ela foi até lá em casa, conversou, e ela relatou pra gente o seguinte, ela falou assim, olha, pastora, eu já estava tudo pronto, tudo certo, porque no domingo eu ia assassinar o meu marido. Porque o meu marido, ele não prestava, enfim, muitos problemas de família, e ela relatou isso, aquilo ali foi muito forte, né? Para nós na época, né? Ela já tinha programado tudo, como que ela ia fazer para matar o marido. Ela realmente vivia muitos anos e não aguentava mais aquela situação. Mas quando assim, através de uma criança, trouxe transformação na vida de uma família. Essa mulher se converteu e é interessante que ela não veio para a igreja sozinha. Ela trouxe família, trouxe mais ali por baixo de umas 15 a 20 pessoas. E hoje lá na igreja, essas outras 15, 20 pessoas replicaram mais pessoas e por causa de uma criança. Glória a Deus. Uma criança simples e uma unção poderosa de Deus, né? Às vezes a gente olha para a igreja local, né? Algumas igrejas não, outras aqui a gente não vai apontar dedo para alguma igreja, mas como corpo nós precisamos ter essa reflexão, né? Às vezes a gente olha para as crianças, pastor, e a gente tem aquela frase clássica que as igrejas é o futuro da igreja, mas não, ela é o presente. Ela é um presente porque realmente é um presente dado por Deus, sim, né? E ela é o presente porque ela já pode operar agora, ela já pode viver como pequeno missionário aqui e agora. E isso realmente causa um impacto poderoso e gera transformação. E a gente não pode esquecer, né? Às vezes a gente, num outro podcast que eu gravei, que saiu semana passada com o pastor Ney, a gente falou, né? Às vezes a gente quer criar estratégias, um marketing, isso e aquilo, e a gente perde o simples, o puro, que é oração. Exatamente. Relacionamento com Deus. A oração que vai... As crianças, né, como você falou, Ria, elas são a igreja de hoje, porque as crianças, elas são no corpo de Cristo, elas são mais puras que os adultos, né? Então, se você pensar assim, existe algo especial ali, uma santidade nas crianças, e as crianças são a igreja de hoje, né? Quando a gente entender isso, e você observa que muitas igrejas têm entendido isso, né? Têm trabalhado de uma forma especial com as crianças, isso aí vai trazer resultados na vida dos pais, né? Sim. Então, como a gente teve essa experiência? E a oração, né? A oração, a gente não consegue fugir disso, né? A oração é o que vai firmar os passos, a oração é o que vai trazer estratégias, a oração é que vai mostrar realmente aonde nós queremos chegar. Tudo embasado na oração, né? Então não tem muito para onde fugir, né? E às vezes a gente, como missionário ali no campo, né? A gente tem diversas expectativas, né? Como você falou, não, Deus, manda um empresário, manda um adulto. E às vezes
a gente acha que a gente tem toda uma capacidade, uma eloquência para pegar e falar com aquele adulto e aquele adulto se converter, sendo que, na verdade, a criança já tem acesso ao coração daquele adulto, né? Então, bem interessante isso. É verdade. É muito forte isso, né? E o mais impressionante, ano passado eu tava no Piauí também, e criança tem de monte. Você falou que vai fazer uma gincana, falou que vai fazer uma festa... Vem em peso mesmo, né? Vem assim, igual grão de areia, mas do mar, mais ou menos. Aparece muito, é verdade. Você ficou quanto tempo lá, pastor, no Piauí? Nós ficamos 5 anos lá. 5 anos. Qual foi o desafio cultural para vocês? Vocês são do Sul, né? Somos, eu e minha esposa, nós nascemos em Ponta Grossa, no Paraná mesmo, né? E aí fomos para lá, né? Qual que foi o desafio cultural? O choque? Teve choque? Não teve? Teve sim. É incrível, né? Por ser dentro do país, um dos choques cultural, assim, é a maneira como eles se alimentam, né? A alimentação deles é um pouco diferente, né? Cedo, por exemplo, a gente tem costume no sul de comer pão, tomar café. Lá eles têm um costume mais de comer cuscuz, né? Uhum. Embora eu comecei a gostar do cuscuz, né? Gosto, né, de cuscuz. Então tem essa questão da cultura alimentar, mas era interessante a cultura também na fala, né? O paranaense tem muito o R puxado, né? Dor de dente, leite quente. E lá não, lá é uma linguagem mais rápida, mais curta, em que você, com o tempo, você vai aprendendo e entendendo eles. Que tem muitos momentos que a gente conversava com algumas pessoas da igreja. Tinha uma irmã lá, a gente falava assim, calma, irmã, fala devagar que nós não estamos entendendo. Então, existe isso, né? Outra situação, quando a gente dava na rua, né, a gente por ser mais branco assim, né, eles ficavam olhando, porque conforme a gente passa um tempo lá, aí a gente começa a ficar um pouco mais moreno, né? Por conta do sol, tudo é normal, né? E também tem essas questões assim, né? Que são questões simples, mas que existem algumas barreiras, né? A serem quebradas, né? Então, tem isso, né? O Nordeste, por exemplo, lá no Piauí, o que a gente gostou muito é que é um povo muito hospitaleiro, né? É um povo, assim, que dispensa comentários em relação a isso, né? Em casa, por exemplo, você tem que trancar a porta de casa, porque senão eles entram na tua casa, abrem a geladeira, comem, assim, porque é o jeito deles, né? Uhum. E com o tempo a gente vai entendendo na liberdade isso. Ali, né? No Sul é diferente, né? No Sul a casa é fechada, a pessoa só vai na tua casa quando tem um convite, né? Uhum. Então não chega do nada lá, não. Lá é mais hospitaleiro em relação a isso. O que no começo eu achava estranho, mas depois eu fui entendendo a cultura, né? E aceitando, né? E aceitando. Aceitando, porque a gente tem um grande desafio, pastor. Não sei se você aconteceu com você ou você, como líder de base missionária, você já experimentou isso. Que às vezes o missionário, ele chega numa comunidade, ele chega numa igreja local e ele quer mudar a cultura. Ele quer mudar a realidade ali, porque assim, de fato, ele foi ali na disposição de fazer. Só que o missionário, ele tem que ter um certo cuidado, né? Puxando um pouquinho para envio, já eu quero que você conte um pouquinho sobre a base. Existiu esse desafio? Era só você e a sua esposa ou tinha mais missionários que foram também para o campo e você percebeu esse tipo de situação de tentar mudar a cultura, a realidade ali? Como foi isso aí? Essa colocação tua é muito importante, sabe, na vida de um missionário, né? Quando a gente puxa a história das missões aqui no Brasil, a gente vai ver Paulo Leivas Macalão, um dos pioneiros, né, da Assembleia de Deus, vindo evangelizar o Brasil e tal, tudo. Eles têm alguns determinados usos e costumes, né? E quando chega o evangelho aqui no Brasil, quando você se depara com os índios, por exemplo, você vê os índios ali seminus, né? Ou alguns nus ali, enfim. O que foi a ideia dos primeiros missionários? Nós precisamos mudar essa realidade. Precisamos vestir os índios, porque isso aqui não está certo, tal. E com esse pensamento, existiu muito até derramamento de sangue, muitas coisas ali ruins aconteceram, porque são pessoas de fora tentando impor uma condição e uma cultura na qual aquele povo não está vivendo e não é a realidade deles. Nem preparado, né? E nem preparado, exatamente. De repente, você consegue mudar uma cultura, mas essa cultura ela se muda com muitos anos, né?
Você não, uma cultura de uma geração, ela leva às vezes 100 a 150 anos para você conseguir alterar uma cultura de uma geração, né? Então, assim, esse é um exemplo assim que nós, como missionários, nós temos que tomar um certo cuidado, porque nós não podemos ofender a cultura do povo local, né? Nós não podemos determinar aquilo que é certo e que é errado na cultura. Quando nós vamos para o âmbito de pecado, sim, nós conseguimos julgar, isso aqui é pecado, isso aqui é errado, sim, tudo bem. Mas questões culturais como vestimentas, a gente tem que ter um certo cuidado e uma sabedoria de Deus, né, para conseguir. Aí é com Deus mesmo, tem que Deus precisa intervir, né, porque não é fácil, né, de interpretar. Por exemplo, você pega lá no Nordeste, você teve lá, né, as mulheres, por exemplo, é costume delas usar shorts bem curto, mas é uma cultura delas, né? E no sul do país já é um pouco mais assim, ofensivo, né? É um pouco mais agressivo. Mas lá, sim, eles convivem com isso há anos. Então, são situações que a gente tem que, né, dosar para a gente não chegar e agredir uma cultura. E quando você agride uma cultura, você dificilmente você consegue conquistar aquele povo. Você né? compromete todo o trabalho. Exatamente. Da missão. Pastor, eu citei já acho que uma ou duas vezes aqui sobre a base missionária Envie. Certo. Hoje você é o líder. Qual que é a história da Envie? Como que ela nasceu? Como que foi a concepção da Envie? Legal falar sobre a Envie. É muito legal e emocionante ao mesmo tempo, né? Hoje eu e a minha esposa somos os diretores da base, né? Temos alguns obreiros ali que auxiliam, né? A Envie Escola Missionária. E a Envie, ela é uma escola que ela é voltada para o cumprimento da grande comissão, né? Lá de Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, né? A Envie, ela nasceu debaixo de uma palavra profética de 1998. Nós tivemos uma palavra profética de um profeta que ele disse que um dia a comunidade cristã de Ponta Grossa, a qual eu pastoreio com minha esposa, estaria montando uma base missionária que serviria também para firmar ministérios, né? E aí aquela palavra ficou basicamente na prateleira guardada, né? E no ano passado, ali por outubro, setembro, essa palavra ela veio à tona e ali nós entendemos que era o tempo de Deus para realizar, né, aquela palavra que Deus tinha direcionado há tantos anos atrás. Então ali nasceu a Envie, né? A Envie hoje ela funciona com uma metodologia de 6 meses, né? De funcionamento. É uma formação missionária, né? Isso. Ela tem né, valores, né? Discernimento espiritual, vocacional, caráter. A gente trabalha com alguns pilares ali, né? Para realmente dar um suporte bem bom pro missionário e o missionário entender o que é realmente missões, né? Então a Envie ela nasceu dessa forma e aí começou a funcionar agora faz mais ou menos um mês e meio, né? Agora no mês de março, acho que foi março que começou a primeira turma. Cara, a gente está super empolgado e assim o que Deus tem feito, como Deus tem trabalhado, né? E é interessante que a Envie ela é uma base que ela também uniu os pastores da cidade, né? Hoje nós temos lá diversos pastores da cidade ministrando aulas, trazendo o conhecimento que eles têm para dentro da sala de aula, né? Com situações práticas, situações teóricas, né? Então, trazendo assim pro missionário uma base muito sólida daquilo que ele quer, né? E pensa em relação a missões. Então a Envie é mais ou menos tem mais ou menos essa cara assim, né, de uma base missionária, né? Glória a Deus, pastor. Pastor, é interessante, né, que ali em Ponta Grossa tem algumas bases missionárias, né? A gente tem o Jocum, tem a Envie agora, mais profundo, mais né? profundo. Hoje existe uma proximidade muito grande com a mais profundo. Certo? Certo. Uhum. Como que foi a concepção? Como que nasceu esse relacionamento? Foi com o pastor Rafael? Não foi? Você já conhecia? Como é que foi esse processo, pastor? Então, o pastor Rafael, hoje ele é o líder, né, da base mais profunda, embora está naquela transição, né, que o pastor Rafael está indo embora e a Tamires assumiu lá a base já, né? Uhum. Mas o pastor Rafael foi uma pessoa assim enviada por Deus, que ele veio assim ser como um catalisador lá, né, em Ponta Grossa, né?
E o pastor Rafael, a gente teve a oportunidade de conhecer ele ali junto com os outros pastores, né? Através da vida do pastor Ney, né? Acho que o pastor Ney até fez um podcast com vocês aqui. E o pastor Ney foi amigo dele, e através do pastor Ney, a comunidade ali conheceu o Rafael. E aí, andando com o Rafael estava colocando a base mais profunda em Ponta Grossa, já estava rodando a primeira turma. Surgiu essa ideia de fazer uma escola em tempo integral. O Rafael até trabalhava já com uma escola em tempo integral, né? Porém, ali ele era mais focado na questão da mais profundo, aulas semanais ali 2 vezes por semana. Funcionou muito bem, para eles tem funcionado bem, né? E aí, ali Deus direcionou a gente para entrar com essa ideia de um seminário, assim, de uma escola missionária em tempo integral, né? Para a gente conseguir angariar esses missionários vocacionados com questões assim de serem enviados para outro país, e também pessoas também que possam também ajudar na revitalização de igreja, na plantação de igreja. Então a Envie tem essa proposta, né, assim. E o pastor Rafael dispensa comentários, né? Você conhece também ele. O pastor Rafael, além de ser um parceiro no ministério, porque hoje a Mais Profundo e a Envie, elas têm uma ligação muito forte, né? A Envie e a Mais Profundo são 2 instituições praticamente 100% ligadas, né? Comandadas pela comunidade, né? Envia, né? Questões financeiras, né? E jurídicas ali. Mas o Rafael, além de se tornar um parceiro ministerial, ele se tornou um amigo, né? E é isso que o evangelho faz, né? Quando a gente conhece pessoas no ministério, eles acabam se tornando amigos da gente, pessoal, tudo. E o Rafael se tornou essa pessoa, assim, também. A gente brinca, né, que não é concorrente. Não é concorrente. Não, exatamente. E às vezes a gente tem uma visão assim, né? Não chegou mais uma igreja na cidade. Não, agora vou ter que me preocupar com mais uma igreja. Não, chegou mais uma base missionária na cidade. Não, agora vou ter que me preocupar com mais uma base. Não, e é um corpo mesmo, né? E isso é interessante porque você quebra aquele espírito de religiosidade, aqueles dogmas de que eu não posso me misturar com você. E isso vocês têm vivido um tempo precioso, né? Tá sendo maravilhoso o que vocês estão gerando na nossa vida. E é interessante que lá a gente tem a base mais profundo que reúne todas as igrejas ali. Ali tem Batista, Assembleia, Presbiteriana, comunidades, enfim, né? Temos também a base ali da base mais profunda, tem também a base da Emaús também lá, que é de uma outra igreja também, que também reúne outras igrejas também, então não existe nenhuma barreira, né? Temos também ali um projeto ali da MPC, que é a Cíntia e o Brian lá, que são amigos nossos também, que comandam, que também reúne várias igrejas, tudo junto. Então, assim, o que aconteceu nesse tempo em Ponta Grossa foi que as placas das igrejas caíram, realmente. Hoje não tem, assim... a minha igreja está fazendo isso e é isso, vamos competir. Graças a Deus a gente não, nesse âmbito de escolas missionárias, a gente não tem isso. Pode existir uma outra igreja? Pode acontecer isso, mas a maioria, sim, das igrejas, elas estão muito aliançadas em relação a isso. Não é disputa, é uma cooperação para que o reino de Deus cresça, né? Uma justa cooperação, né? Glória a Deus. É interessante, né, que quando o pastor Carlos falou, a gente precisa descer para Ponta Grossa, porque esses caras estão fazendo algo diferente. Eu falei, mas o que estão fazendo? As igrejas se uniram para mandar missionários. Eu falei, opa, tem algo diferente. Ali está acontecendo algum avivamento, porque para haver essa unidade no corpo não é fácil. Para você conseguir discernir o que usos e costumes, eu não vou entrar nesse ponto, doutrinas, não vou entrar nesse ponto, mas eu vou aprender a respeitar e admirar o corpo de Cristo, não só como igreja local, mas como base missionária. Isso é muito, muito importante. É interessante, né? Enquanto a base mais profunda ela ocupa e tenta trabalhar uma necessidade, vocês estão ali preenchendo uma outra necessidade, com uma outra visão ali na qual que Deus está sinalizando, e no final das contas há um complemento, né? Há uma construção junto. E pensando nisso, pastor, hoje você está vivendo uma experiência nova, né? É um ano de base missionária. Um pouco mais? Envie, né? A Envie faz menos, né? Vai fazer aí uns 6 meses, mais ou menos. A turma começou faz 1 mês e pouco, né? Mas a gente já tem, né? Com todo aquele processo jurídico, tudo. Sim, já deve estar chegando a um ano, né? Hoje, quais têm sido os seus desafios
como líder de uma base missionária, como responsável de homens e mulheres ali que são vocacionados, jovens provavelmente, né? Que são vocacionados ali. Quais são os desafios? Os desafios hoje são alguns, né? Um dos desafios é a gente muitas vezes viver pela fé, né? Tem horas que você precisa ter um nível de fé para você resolver uma situação, para você acertar e alinhar alguma coisa, né? E a gente percebe isso na vida dos alunos, né? Os alunos, eu digo assim, a gente tá cuidando, né? Mas quem vive ali muitos desafios são os alunos, né? Desafio financeiro, desafio assim emocional, né? E são esses os desafios, né? E eu poderia classificar, de repente, um desafio para nós hoje, como eu e minha esposa, sermos os diretores ali, é o desafio de tempo, né? Como nós hoje, a gente cuida também de uma igreja ali... Você trabalha em tempo integral para a igreja e para o ministério? Exatamente, para a igreja e para a base missionária, isso, né? E aí, esse é um desafio, né? Você conseguir conciliar bem, né? E fazer bem feito os dois. E graças a Deus temos buscado isso, né? Então esse, na minha opinião, assim, como diretores, é um dos maiores desafios nossos hoje, né? Mas assim, é aquilo que eu falei. Nós precisamos entender assim, Ria, que nós precisamos orar a Deus e dizer: Senhor, o Senhor deu isso para nós. Nos deu uma unção, porque é uma capacitação sobrenatural do Senhor para realizar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, né? Porque a unção é isso, né? Realizar coisas que humanamente pensando nós não conseguiríamos realizar, né? Isso é muito forte, pastor. E pode passar o missionário que for aqui nessa mesa. Como é impressionante a simplicidade do evangelho de precisamos de oração, precisamos de fé, precisamos de oração, precisamos de fé. E às vezes a gente, na rotina da igreja local, quando não está conectada com missões, a gente se distancia um pouquinho de oração e fé. Parece um absurdo isso, a gente falar isso, né? Mas o cotidiano, a rotina nos leva a isso. E é interessante que a gente tem vivido aqui, assim, semanas poderosas, porque a gente tem voltado para esse lugar. É até interessante que depois das 3 primeiras semanas de aula, um dos pastores falou assim: não, peraí, a gente precisa voltar com um culto de oração. Sim, então, por quê? Cara, porque legal. A gente entendeu... conseguiu entender, parece bobo isso, mas a gente conseguiu entender que Deus estava nos levando para um nível mais profundo, e para isso precisa de mais fé, uma porção maior de fé e mais oração. Isso é maravilhoso. Pastor, eu fiz seminário integral, eu estive lá diariamente na rotina de seminarista, e esse é um desafio enorme, é gigantesco. Como que tem sido para os jovens, para os meninos lá? Conta um pouquinho como é essa experiência do tempo integral, como é um pouquinho das grades, como funciona a rotina deles, para que até às vezes alguém que está assistindo ali queira se interessar em conhecer a base. Ali a gente funciona assim, a grade curricular tem aulas de liderança, né? Temos aulas ali de teologia, vida cristã, então temos algumas grades curriculares, dentro delas existem várias matérias, né? Desde bibliologia, cristologia, escatologia, teontologia e por aí vai, né? Liderança, temos várias aulas de liderança. Temos também, a base trabalha também com parte de empreendedorismo. Aulas de inglês nós temos também na base. E muita gente pergunta assim, mas por que empreendedorismo, né? Essa é uma pergunta, assim, o que tem a ver o empreendedorismo com missões? Com missões, né? Tudo a ver, né, Rian? A gente sabe que está tudo interligado, né? Hoje, um missionário, por exemplo, para uma igreja brasileira hoje, uma igreja local, manter um missionário na Europa se torna muito caro, né? Existem igrejas que conseguem manter, amém, glória a Deus. Mas nós estamos ali ensinando os missionários a terem uma profissão para eles poderem se inserir na cultura local através de um trabalho e ali ter relacionamento com pessoas e também conseguir ter o seu sustento, né? Então nós temos essa metodologia, temos aulas de culinária, corte de cabelo,
temos manicure, pedicure, enfim, profissões básicas assim que você consegue ensinar alguma coisa num curto período de tempo, né? E que muitas das vezes na Europa, na América do Norte, é algo que a excelência do brasileiro nessas tarefas faz toda a diferença e consegue, né? Faz toda a diferença. Cortes de cabelo na Europa, eles têm um valor um pouco maior e mais agregado que no Brasil. Então, assim, um missionário que aprende a cortar cabelo, né, ele consegue se manter ali, e é uma profissão que onde a pessoa for, o missionário for, ele vai ter o que fazer, né? É interessante que os alunos ali, eles têm feito bastante pratos de culinária, né? E eles têm vendido, eles têm feito ali na escola e têm vendido nas igrejas, tudo. Eles têm arrecadado um bom dinheiro para se manterem, para ajudar nas despesas. E a gente vê assim que até esses dias eles fizeram uma torta lá, a gente já percebe assim a qualidade. Eles estão aprendendo a fazer. Você percebe o desenvolvimento. Você consegue ver a transformação. Nossa, eu lembro que as primeiras vezes que eu fui para uma cozinha, porque uma coisa é você cozinhar em casa com sua família ali, ou para você fazer seu miojo. Outra coisa é quando você tem lá 20 colegas de turma ali, você tem que ir para a cozinha e você as minhas primeiras experiências assim foram catastróficas, então de fato foram terríveis. De fato eu não tinha essa matéria na minha época e com certeza faria toda a diferença. Pastor, é muito interessante a gente olhar para esse lugar, né, de não só preparar espiritualmente, mas preencher essa lacuna aqui profissional. Exatamente. Né? Porque Rian, quantas vezes a gente já escutou e já ouviu, o missionário ele foi para fora do país, foi para a África e tá passando fome lá. E às vezes você conversa com o missionário, você sabe fazer alguma coisa, não sei fazer nada. Não é muito complexo, né? É claro que não existe uma fórmula, né? É só uma maneira de a gente resolver isso. Eu falo porque eu vivi alguns anos como missionário em tempo integral e eu vi o distanciamento da igreja local, mas porque é uma situação muito complexa, né? Porque o missionário ele vai para o campo, ele abre mão da sua vida, da sua família, às vezes de se formar como profissional, porque ele entende ali, às vezes até precocemente o chamado dele, e ele corresponde, então ele não consegue ter uma formação acadêmica, uma formação profissional. Aí ele vai para o campo, e aí, de repente, por algum aperto da igreja local, a oferta já não chega. E às vezes verdade. Não é por mal, às vezes não é a igreja que está sendo maldosa, né? Mas às vezes apertou ali, tem alguém perto. Então vou abençoar aquele de perto. E acaba trocando, porque às vezes a igreja não tem uma cultura missionária forte, ou às vezes o próprio missionário, quando às vezes está no campo, ele se distancia também da igreja local. Isso também é um grande desafio, né? Sim. Manter essa conexão, esse relacionamento. Mas é muito interessante a gente olhar para a maneira que hoje se faz missões. Eu vejo que a maneira que se faz missões mudou um pouco. Antigamente você via realmente todo mundo largando tudo para pregar o evangelho. Hoje já não dá para ser assim. Hoje eu vejo que realmente precisa. Hoje é difícil, né? Então hoje uma família ali com 2.000 euros vai viver bem ali em Portugal? Talvez viva, não sei como que está em questão de padrão. Mas para nós, como igreja local, enviar 10 mil reais, às vezes é mais do que, às vezes, dependendo da realidade local da igreja, às vezes é mais do que o aluguel todo. Então... Eu conheço uma igreja, por exemplo, que sustenta o missionário na Europa e eles desembolsam cerca de 15 mil reais por mês, né? Então, assim, o que eu costumo dizer lá para os alunos da base? Eu digo assim, se a tua igreja tem uma condição de manter você, né? E essa igreja consegue te manter no campo missionário para você fazer um trabalho de tempo integral, ok, tranquilo, show de bola. Se a tua igreja não consegue, você não pode parar o teu chamado por questões financeiras. Você tem que ter essa, digamos assim, entre aspas, essa carta na manga para você levantar o teu sustento, né? E nós somos assim bem rigorosos em relação a isso, Rian, lá na base com os alunos, em relação à aliança com os seus pastores. Nós não somos uma igreja, né? A base não é uma igreja, nós não estamos atrás de missionários para encorpar o nosso hall de missionários ali, né? Não é essa a ideia.
A ideia é que esses alunos eles estejam totalmente aliançados com as suas igrejas, debaixo de um propósito, debaixo de algo muito, muito assim, claro, para que eles realizem, né, ali o chamado de Deus, né? Então isso é muito importante, essa aliança, né? Então, assim, como você falou, hoje um dos desafios na Europa, por exemplo, e conversando com o pastor Rafael, é a questão de aluguel, né? Hoje você morar lá é muito caro, né? Hoje tem países na Europa ali que eles estão exigindo aluguéis adiantados. Então, assim, o missionário vai sair daqui para ir para a Europa com um valor considerável. Ele já sai meio que no negativo, já chega lá no negativo, né? Exatamente. A conta do missionário é mais ou menos assim, já está sendo negativo, né? Então, assim, são vários desafios, né? Mas é isso que eu digo, Rian, nós precisamos de uma graça de Deus, cara, algo de Deus, cara. Se Deus deu uma palavra, cara, a gente tem que partir para cima e saber, Deus, o Senhor vai me ajudar em tudo, eu vou fazer a minha parte, mas o Senhor tá na frente, né? Uma das coisas, Rian, que é bom até comentar aqui, a base missionária, ela trabalha assim com oração todo dia, os alunos têm oração, intercessão, eles têm ali tempo de leitura da palavra, devocional. Porque é muito, muito falado com eles e conversado assim. Não adianta vocês terem apenas a letra. Vocês precisam ter o Espírito de Deus para tocar as pessoas, né? Então a Envie tem essa proposta. Não apenas ensinar, doutrinar. Não é isso. Nós também, Rian, não estamos lá para doutrinar contra aquilo que a igreja dos alunos pensa e imagina. Não, nós estamos ali apenas para ensinar, né? Sem gerar polêmicas, gerar confusões. Nós queremos assim gerar alunos, gerar missionários sadios em Deus para que eles cumpram com o chamado, né? Amém. Falando nisso, pastor, é uma escola integral de 4 a 6 meses, certo? 6 meses. 6 meses, perdão, isso, 6 meses. Pelo fato de Ponta Grossa ser afastado ali, afastado de São Paulo e tudo mais, todos os alunos moram na base, correto? Moram na base. Lá nós temos alojamento para jovens solteiros, homens e mulheres, alojamento separado, alojamento de mulheres e alojamento de homens, e também temos algumas vagas ali para casais também. Ah, legal. Ótimo. E aí eles, durante a semana, estão ali na rotina da escola, e no fim de semana eles são livres, eles vão para casa. Qual que é a programação de fim de semana? Certo. No sábado eles têm um tempo de manutenção na escola, né? Aí muita gente se pergunta, né? Ah, mas eu tô indo para uma escola, vou ter que trabalhar? Sim, você vai ter que trabalhar, porque eu costumo dizer assim, Ria, na sala de aula todo mundo é anjo do Senhor. Todo mundo é uma bênção, cara. Até pegar uma enxada. Até você entregar uma vassoura na mão da pessoa. Aí começa a murmuração, a lamentação, a reclamação, porque Deus não é justo. E, cara, então, né? É engraçado até. Então a gente tem essas manutenções durante a semana que eles ajudam ali na limpeza da escola, porém no sábado eles têm uma manutenção um pouco mais assim detalhada da escola. Uma limpeza um pouco melhor, né, em algumas situações. No sábado à tarde eles têm projetos, né? E no domingo eles têm teoricamente a folga. Porém, às vezes tem alguns projetos que eles realizam domingo também, né? Uhum. Então a gente tem ali um período também de descanso. Na segunda-feira tem aula pela parte da manhã, na parte da tarde eles têm um descanso na parte da tarde e da noite para resolver alguns problemas que eles tenham que resolver, enfim, questões, né, pessoais. Mas nós temos aí essa legal, é uma rotina bem intensa. É bem intensa para gerar vida mesmo, trabalhar caráter, para trabalhar bem. São aulas de manhã, de tarde e de noite, né? Nossa, é bem puxado. Bem puxado. É porque hoje, se você parar para pensar, 6 meses é um período curto, né? Então a gente tem que procurar da melhor forma possível intensificar. Possível, né? Hoje, o meu seminário foi 3 anos. Hoje, para uma pessoa parar por 3 anos, nossa, é muito difícil. O nosso foi 1 ano e meio e mais 6 meses de prática, 2 anos. É um desafio. Então, hoje, eu consegui fazer isso num espaço curto de tempo, você tem que intensificar mesmo. E a base, ela tem um prático ou a formação dela já é nessa prática? Ela tem um prático, sim. O prático dela funciona de 1 a 3 meses. A gente analisa caso a caso, né, Rian? Determinadas pessoas vai ficar 1 mês, determinadas fica um pouco mais. A gente analisa caso a caso. E nós temos prático hoje no Nordeste,
no estado do Piauí. Nós temos igrejas lá ligadas conosco lá, que eles recebem esses missionários e eles ajudam da melhor forma possível a igreja local e nas missões ao redor da cidade. E também temos o prático para os alunos na Europa, junto com o pastor Rafael e com o pastor Renato também, que eles acompanham os alunos até esse prático na Europa. Na Europa também temos ali na Itália, Portugal, Alemanha, alguns outros países, algumas igrejas ligadas conosco, que eles também podem chegar e realizar um trabalho auxiliando a igreja local ou até então desenvolvendo um trabalho ali de igreja, enfim, tudo muito, como eu sempre digo, tudo muito bem alinhado com os pastores dos alunos, né? Para que nada saia fora do controle, né? Porque às vezes isso é muito comum, a gente vê em algumas bases, né? O aluno, ele tem um chamado, ele está na igreja local, ele tem um chamado missionário, ele vai até a igreja, ele vai até a base, aí a base ele tem uma experiência local, lá uma experiência imersiva, vai para um prático. Chega nesse prático, ele faz. Aí depois ele vai para uma outra escola missionária para ir para um outro prático. E daqui a pouco ele está nesse círculo aqui e a igreja local já ficou para trás. E exatamente. E é o que acontece com esse missionário. Esse missionário ele começa a se tornar uma pessoa que só sabe julgar, levantar problema, dizer que ele tem a verdade. Então isso hoje é muito perigoso e a gente vê na vida de muitos missionários isso. Entendeu? Missionários que começaram bem a carreira e estão terminando mal a carreira, porque seminários que engessaram essas pessoas e deixaram eles com sequelas, aí cauterizou a mente, que hoje eles querem dizer assim, ei, eu tenho a verdade é essa, e não se submetem a mais nenhum tipo de verdade. Se tornam dependentes a cursos, a formações para viver práticos, se desconectam da igreja local, né, e falam, eu sou a igreja. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, é importante que a gente tenha uma plataforma para que essas instituições sérias, como a Envie, como a Mais Profundo, faça esse trabalho e consiga gerar vida na vida sem perder essa essência da igreja local, sem desconectar. Tá? Verdade. Pastor, a gente está indo para a reta final do podcast e agora a gente vai fazer um bate-bola. Eu te pergunto, eu falo uma palavra e você traz uma definição, algo que mexe com você, aquilo que impacta, tá? Certo. Tá? Beleza. Então, a primeira palavra que eu quero trazer, como a nossa igreja chama Família Vitoriosa, eu quero que você fale um pouquinho sobre o que significa família e a sua família para você. Família, numa forma mais sucinta, amor, alegria, isso que me representa a família. E unidade. Amém. Base Envie. Paixão. Comunidade cristã. Intensidade e paixão. Missões. Paixão. Tem alguém que é apaixonado aqui, gente. Glória a Deus. Pastor, agora eu quero que você, olhando para essa câmera aqui do meio, você traga uma mensagem para sua família, para sua esposa, para suas filhas. Deixa o seu coração aberto, porque às vezes a gente perde esse espaço de honra para as pessoas que são mais importantes na nossa vida, né? Sim, exatamente. A câmera é sua, pastor. Márcia, você sabe que você é a mulher da minha vida, né? Tudo que nós temos construído junto, né? E todas as dificuldades, os momentos de alegria, né? Só tenho a agradecer a Deus pela tua vida, pela mulher que você é, pela mãe que você é, pela esposa que você é, né? Somente agradecer a Deus porque você foi a pessoa que Deus resolveu colocar, né, do meu lado, e eu só tenho a agradecer por isso, né? Uma mãe 100%, uma esposa 100%, só apenas elogios. As minhas meninas não tenho o que dizer, né? Minhas meninas, amo vocês de coração, papai é apaixonado por vocês, e vocês podem contar que sempre vou estar do lado de vocês, no que vocês precisarem, sempre vou estar junto, né? E acima de tudo eu creio no chamado de Deus na vida de vocês, das minhas filhas, né? Até esses dias elas receberam uma palavra profética de nações. Eu creio que Deus está direcionando a vida delas para isso. Amém. Pastor, olha para aquela câmera e deixa uma palavra para os missionários que hoje estão ali sendo formados na base Envie. Amém. Missionários do Senhor, vocês têm se mostrado dispostos, né? Renunciaram muitas coisas, e eu acredito que um missionário não é missionário se ele não renunciar a algo, e vocês têm renunciado, né?
E eu quero dizer assim que vocês serão verdadeiramente as flechas enviadas pelo Senhor nas nações, nas suas igrejas, por onde vocês passarem. Vocês são bênçãos, vocês são as promessas de Deus que vão se cumprir nas nações da terra. E eu libero essa palavra sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Amém. Última palavra, pastor, que eu quero que você libere para o pessoal, mês que vem vai acontecer um prático, né? Em Portugal, na Itália. Sim. Deixa uma palavra para os europeus. Amém. Uma palavra profética para os europeus que vão receber esses missionários na Itália, em Portugal. Libera o destino. Eu quero dizer assim que esse tempo lá em Portugal, Itália, por onde essa equipe de irmãos vão estar sendo direcionados ali pelo pastor Rafael, pelo pastor Renato, por mais alguns pastores, eu quero liberar essa palavra, que vocês tocarão pessoas, tocarão vidas, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas. E em nome de Jesus, um tempo novo, uma graça nova sobre esses países. Eu libero e profetizo essa palavra sobre essas nações, que serão nações benditas do Senhor, nações cheias do Espírito e cheias da graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pastor, muito obrigado pela tua presença, obrigado pelo carinho, por desprender seu tempo, de viajar, de estar conosco aqui nesses 2 dias de aula conosco, compartilhar um pouquinho das experiências. E agora eu quero falar com você. Eu tenho certeza que esse podcast ele tocou seu coração. Nós vamos deixar aqui o canal da Base Envie, as descrições aqui para você entrar em contato, saber um pouquinho mais sobre essa base missionária, sobre o pastor Júnior e entender e quem sabe ser resposta das orações dele para mais missionários estar lá e você também ter um lugar para ter uma formação realmente profunda daquilo que Deus tem sinalizado para a sua vida. Agora, se você não tem esse chamado de ir até lá, se desprender de tudo, de estar com a Base Envie, mas você sentiu de compartilhar esse material com mais pessoas, clica nesse botão compartilhar, envia para pelo menos 3, 5 pessoas que você tem certeza que vai ser abençoada pelo testemunho missionário, o testemunho pastoral, pela paixão que o pastor Júnior tem por vidas, por almas, e que você possa ser instrumento de Deus compartilhando esse vídeo. Se inscreva no nosso canal, essa é uma ferramenta de nós podermos potencializar ainda mais que mais pessoas conheçam não só a família Vitoriosa, mas conheçam aquilo que Deus está fazendo ao redor de Atibaia, São Paulo, Brasil e todo mundo. Deus abençoe.